Olá pessoal, meu nome é Flávio Goulart e hoje nesse vídeo vamos falar sobre o processador digital da Behringer DCX2496. Nesse vídeo vamos dar muitas dicas, vamos mostrar os seus menus, como que muda os parâmetros, como que se configura essa máquina, esse equipamento que hoje é muito utilizado no Brasil. É muito comum encontrarmos esse tipo de processador na maioria dos lugares em que nós vamos. Então, vamos entender melhor como essa máquina funciona. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas fala de muitos assuntos, muitos detalhes. E vamos ficar até o final, porque ao final eu vou dar uma dica de ouro sobre esse equipamento. Eu vou falar de algo que realmente chega a ser polêmico. Aguardem para vocês verem. É muito bacana. Vamos lá, vamos direto ao assunto, vamos falar sobre esse processador. Então é isso, senhores. Aqui está o nosso processador, o Behringer DCX2496 Ultra Drive. Bom, como o processador fica muito estreito na tela, fica pequeno de visualizar, eu vou dividir a tela em 3 vezes agora, para que a gente consiga ter uma visualização melhor dos comandos, dessa telinha de controle dele. Então eu vou separar a primeira tela, pegando essas 3 teclas aqui, até o final desses comandos, melhor. Vou pegar daqui até o final da tela. A segunda tela vai ser desses comandos aqui, até o final desses comandos. E a última tela são só os VUs de saídas e essas teclas aqui. Tá? Então vamos dividir em 3 telas. Uma aqui, 2 e 3. Vamos lá? Bom, vamos começar falando sobre as entradas, tá? Vamos focar aqui só nessa parte. O processador da Behringer, o DCX2496, possui 3 entradas: a entrada A, a entrada B e a entrada C, tá? A primeira coisa que a gente precisa definir, a gente precisa aprender a configurar essas entradas, tá? Configurar no que sentido? A entrada 1 aqui está saindo na saída 1, 2 e 3. A entrada 2 está saindo na saída 4, 5 e 6. Tá? Precisamos aprender a configurar. E a entrada C? Não está saindo em lugar nenhum. Ela não está sendo endereçada para lugar nenhum. Isso aqui é o parâmetro de fábrica. O processador chega assim, quando você compra, quando ele está na loja, ele começa desse jeito, tá? Eu resetei esse processador, depois eu vou ensinar como fazer esse reset, para que ele fique com as configurações de fábrica do processador. Então vamos entender agora como que a gente faz para alterar a questão do roteamento, tá? Então o cabo entra na entrada A ou na entrada B e vai para onde? Como que a gente vai configurar isso daí? Bom, vamos para a segunda tela aqui. Temos a tecla Setup, tá? Vamos pressionar a tecla Setup e a gente já cai na tela de configuração, tá? O menu Setup são 6 telas de configuração de Setup. Essa aqui é a primeira, tá? Então aqui como que está definido? Tá como L, M e H. L de Low, M de Mid, H de High, tá? Então aqui está configurado para que a minha configuração de saída seja grave, médio, agudo, grave, médio e agudo. Como temos 6 saídas, é uma configuração grave, médio, agudo, estéreo, tá? Como que eu faço para trocar essa opção? Agora eu venho aqui na bolinha e eu giro o parâmetro aqui, tá? Ó, ele vai me alertar falando que se eu alterar essa opção do processador, eu vou perder as configurações que eu já tenho nele, tá? Então você já tem uma configuração feita no seu processador, sempre que você for alterar a configuração de saída, você vai perder esses dados, tá? Então tenha muito cuidado, por isso que ele tem um alerta aqui. Eu vou dar o OK. Agora sim, eu vou girar aqui. Eu posso selecionar grave, médio, agudo, ou eu posso selecionar grave, grave, médio, médio, agudo, agudo, né? Qual que é a diferença?
Aqui seria, esses dois seriam graves, esses dois seriam médios, esses dois seriam agudos. Tem gente que possa preferir grave, médio, agudo, grave, médio, agudo, tá? Qual outra opção? Grave, agudo, grave, agudo, grave, agudo, né? Se você tiver um PA de 2 vias, você pode criar 3 opções de configuração aqui. Ou a última opção, que seria mono, tá? E aí mono como seria? Todos esses canais independentes, tá? Eu posso escolher qualquer uma dessas opções, vou deixar na opção padrão, que seria o grave, médio, agudo, vou dar um OK aqui. Pronto. Que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso linkar essas saídas, né? Ó, com a setinha para o lado aqui, eu seleciono as opções do menu, tá? A segunda opção é se eu quero ligar o link ou não. Eu posso, girando aqui, eu desligo ou eu ligo, tá? Sempre quando eu ligo e desligo também, eu perco as minhas configurações, tá? Então isso é uma decisão que você tem que fazer quando você está começando a configurar o teu processador, tá? Nunca no final, porque se no final você decidir mudar isso, você vai perder seus parâmetros que a gente vai falar mais pra frente aqui. Então eu vou dar um OK, tá? O que ele está me dizendo quando ele está linkado? Ele está dizendo que esse grave aqui está linkado com esse grave aqui, ou seja, qualquer configuração que eu atribuir para esse grave aqui, já automaticamente atribui para esse. Se eu colocar mais 3 decibéis de volume nessa saída, essa saída também vai receber mais 3 decibéis. E assim sucessivamente. Se eu desligar essa opção, se eu coloco mais 3 aqui, essa saída não recebe mais 3, tá? Porque ela não está linkada. Vou voltar aqui o link. O que mais? Eu posso linkar as minhas entradas também, que eu estava falando delas, tá? Eu posso linkar a entrada A com a entrada B, tá? Eu posso trocar essas opções. Ó, aqui sem link nenhum, em off, girando uma, eu linko a A com a B, mais uma eu linko a A B e a C. Quando eu linko as 3 entradas, o que eu quero dizer? Qualquer parâmetro que eu alterar em uma das entradas já altera nos 3. Eu não tenho condições de separar, de ter configurações diferentes para as entradas, tá? A opção de link serve somente para isso. E aqui eu linko a entrada A, a entrada B, a entrada C e mais a soma. A gente vai falar mais sobre essa soma daqui a pouquinho, tá? Então eu tenho todas essas opções de linkar ou não linkar nada. Normalmente a gente linka a entrada A e B, né? Porque se eu for inserir um equalizador aqui, eu estou equalizando o meu PA, o meu sistema inteiro. Então a mesma configuração de equalização que eu uso para um lado, eu já uso automaticamente para o outro, tá? Então vou deixar nessa opção linkada o A e o B e o C está separado, tá? A última opção dessa tela aqui é a entrada do processador. Se eu quero entrar um sinal analógico ou se eu quero entrar um sinal digital AES EBU, tá? O sinal digital, algumas consoles têm saída AES, então com um único cabo, um cabo XLR normal, você sai da sua mesa e liga o processador de maneira digital. É bem bacana, é uma ligação que é bem tranquila de fazer, não tem segredo nenhum. Só que só vai funcionar se você deixar essa opção ligada, tá? Como não é o caso aqui, vou deixar em analog mesmo, no caso analógico, o normal, o que a gente usa, tá? Vamos voltar então para as entradas aqui. Já entendemos como que funciona para a gente direcionar essa entrada para as saídas, tá? Essa é a primeira tela, aqui no cantinho tem tela 1 de 5, tá? A primeira tela, o que nós temos aqui? Temos somente a visualização do roteamento, e outra função muito importante, que é o ganho, né? Podemos aqui alterar o ganho, girando aqui, podemos alterar o ganho de entrada do sistema, né? Vamos ver até quando que a gente consegue. A gente consegue colocar até mais 15 decibéis, e voltando tudo, a gente consegue menos 15 decibéis. Vamos deixar no 0 dB padrão, tá? Então tá aqui, 0 dB. Essas são as funções da primeira tela. Vamos girar a próxima página. Aqui a gente vai ter o delay. A gente tem a opção de inserir um delay. Aonde que vai esse delay? Vai no canal A e no canal B, porque eu linkei eles. Então esses parâmetros que eu usar aqui vai servir para o canal A e para o canal B. Para funcionar, eu ligo ele aqui, eu coloco a distância
ou tempo, né? À medida que você vai adicionando atraso aqui, ele já vai mostrando quanto que é em metros e quanto que é em milissegundos, ó. É bem interessante, ó. Então você pode ir colocando uma boa quantidade de delays no seu sistema inteiro, tá? Segunda tela serve para a gente ajustar o delay. Vou deixar em 0 e vou deixar desligado, tá bom? Próxima página. Aqui a gente tem um equalizador, tá? É um equalizador paramétrico, bem legal, tá? Quantas bandas tem esse equalizador? É uma pergunta difícil de dizer, porque esse processador ele tem um limite de processamento. Ele vai te avisando à medida em que você vai utilizando essa quantidade de bandas, tá? Mas 4 bandas com certeza ele suporta, tá? Vamos lá, para ligar o equalizador, gira a bolinha aqui no ON, tá? Setinha para o lado dos parâmetros, tá? Esse aqui qual que é? É o meu equalizador número 1, tá? Tipo dele, eu posso selecionar 3 tipos. Eu posso ser como Band Pass ou High Pass, tá? É os 2 tipos de... e Low Pass também, perdão. São 3 tipos. Ele aceita High Pass, Low Pass e Band Pass, tá? O HPF, LPF e o equalizador normal que a gente está acostumado a usar, tá? Mais uma para o lado, eu seleciono qual frequência que eu quero atuar, assim como numa mesa digital normal, tá? Por exemplo aqui 1 kHz. O ganho, se eu coloco mais ganho ou menos ganho. Normal também, sem nenhuma dificuldade, tá? O último parâmetro aqui é a largura de banda, se eu quero uma equalização mais larga ou uma equalização mais estreita, tá? Normal, sem muita dificuldade. Tá? Vou zerar esse equalizador aqui novamente e deixar em 0 dB. Ou melhor, vou deixar ele aqui. E se eu quero mais outro equalizador, quero colocar mais um filtro, ó, eu venho aqui e giro para 2, tá? Ó, lembrando que eu só tenho 28% disponível agora de processamento. Aqui eu vou trocar minha frequência, colocar aqui mais para trás, vou diminuir um pouquinho nesse. Vou inserir mais um equalizador, ó, coloquei mais um. Já perdi um pouco de equalização, estou com 26%, quer dizer, teoricamente eu poderia ter muitos filtros aqui, né? Mas eu preciso lembrar que eu vou precisar de filtros na minha saída também. Então, essa disponibilidade de processamento que tem aqui é tanto para entrada quanto para saída, tá? Então aqui eu coloquei 3 filtros, ó, 1, 2 e 3. Poderia colocar mais? Poderia sim, tá? Sempre vai estar me mostrando aqui o quanto que eu tenho disponível de processamento para utilizar em filtros. Tá, então, o filtro número 3 aqui, vou voltar ao filtro número 2, eu vou zerar ele, tá aqui, tá zerado, e vou zerar o filtro número 1. Então pronto, tá aqui, pronto, zerei meu filtro, vou desligar meu equalizador. Novamente eu tenho 31% de processamento disponível para o equalizador. Vamos para a próxima página, página 4. Bom, essa página aqui eu não vou falar sobre isso, tá? Esse assunto é um assunto um pouco avançado, não é muito avançado, mas eu pretendo ainda fazer um vídeo falando sobre equalizadores dinâmicos, tá? O processador da Behringer, ele tem a possibilidade de você utilizar equalizadores dinâmicos. Tá? Então assim, não tem por que a gente usar um equalizador dinâmico se a gente não sabe como usar, para que ele serve, qual a sua função. Então eu vou sempre estar pulando essa função aqui nas explicações de hoje, porque não tem fundamento eu ficar explicando o funcionamento, mas não tem dificuldade nenhuma, tá? Porque basta eu ligar o equalizador, posicionar onde ele está, e na próxima tela eu vou ajustar os parâmetros de ataque, release e tal. Mas eu não vou falar sobre isso, e quando eu for falar de saída também vai ter a possibilidade de usar processadores dinâmicos, e eu não vou falar disso não, vou pular, tá? Isso aqui também é referente ao equalizador dinâmico, tá? Que eu vou configurar lá. Isso aqui seria uma segunda tela de parâmetro de configuração dos meus equalizadores dinâmicos. Tá? Tem o Threshold, Ratio, Attack e Release, tá? Tem esses parâmetros aqui que vou pular também, tá?
Então, sobre entradas, a gente vai ficar somente com a tela 1, que é o ganho do sistema, e o roteamento. A tela 2 é delay e a tela 3 é equalizador. A tela 4 e a tela 5, elas são referentes a equalizadores dinâmicos, ok? Bom, vamos para as saídas agora, tá? Bom, as saídas estão configuradas, lembra que a gente falou? LL, MM, HH, ou seja, grave, grave, médio, médio, agudo, agudo, tá? Bom, primeira coisa, vamos aprender como que a gente liga e desliga as saídas, né? Para a gente checar o sistema, temos a tecla mute aqui, basta a gente vir aqui apertar as teclas e a gente vai desligando ou ligando todas elas. Agora eu vou dar uma dica bacana, muita gente talvez já saiba, algumas não, é bem interessante. Com a tecla mute ligada, temos aqui a tecla OK e a tecla Cancel. Quando apertarmos a tecla Cancel, observe que ele vai desligar todas as saídas. E quando apertar OK, ele vai ligar todas as saídas. Então quando a pessoa fala, abre o PA para mim, você vem aqui no Cancel, está aberto. Com uma única tecla você abre o PA inteiro. Fecha o PA. OK, fechou, tá? É algo interessante, vou desligar a função mute, tá? Bom, a primeira tela das saídas, de configuração de saída, é essa daqui, é a tela geral, tá? Eu seleciono qual saída que eu quero, lembrando que eu linkei as saídas aqui, tá? Então tá, o que está me dizendo esse primeiro parâmetro, input source? Está me dizendo input source A, ou seja, o sinal está vindo aqui da entrada A, tá? Qual o ganho, o volume de saída? 0 dB. Qual o nome dessa saída? Left low, quer dizer, esquerdo grave, grave do lado esquerdo. Posso trocar isso aqui? Pode, ó, tem várias opções, ó, tem vários nomes, tem center, sub low. Isso aqui não muda em nada, tá? Nenhum tipo de configuração do sistema. Isso aqui é só para você se encontrar, você coloca o nome que você quiser. Como é o grave, como é o esquerdo, vou deixar como left low, que é o nome padrão. Vamos agora para a segunda saída, saída número 2, tá? Também a fonte vem do A, tá? Porque é o lado esquerdo, tá 0 dB também, e o nome é left mid. Posso trocar? Posso trocar à vontade, tá? Pode colocar o nome que você quiser, isso daí é livre, tá aí para isso, para você se entender, para você se encontrar, tá? O próximo, mesma coisa, tá? Nenhum mistério. Vamos ver o próximo aqui, a saída 4, ó. O que mudou? A diferença é 0 dB, esquerdo grave, aliás, direito grave, right low, só que a fonte está vindo da B. Por quê? Porque é um sistema estéreo, né? Então eu estou separando lado esquerdo e direito. O lado esquerdo está entrando no A, lado direito está entrando no lado B. Ok? Primeira tela bem simples, né? Vamos para a próxima aqui. Tela número 2. Aqui começa as configurações de um sistema, tá? O que eu estou configurando nessa tela 2? Eu estou configurando a minha via, de onde ela começa, de qual frequência ela começa, até qual frequência que ela termina, tá? É só isso que configura essa segunda tela. Ela não mexe em volume, ela só mexe de onde até onde vai começar, tá? Temos aqui um PA de 3 vias. Como a gente está selecionando a 1 que está linkada com a 4, o que eu colocar de ajuste para essa via servirá de ajuste para a via 4 também, tá? Bom, primeira coisa é o tipo de filtro. Nós temos aqui no DCX somente 3 filtros. Nós temos o filtro LR, chamado de Link Width Relay. Temos o filtro BUT, que é o filtro Butterworth. E temos o filtro BESS, que é o filtro Bessel, tá? Então aqui a gente seleciona qual filtro a gente vai utilizar e qual é a inclinação dessa curva, se ela vai ser 48 dB por oitava, 24 dB por oitava, ela pode ser até 6 dB por oitava, tá? Então eu seleciono qual filtro que eu vou utilizar, mas qual filtro eu vou utilizar no meu sistema? Bom, aí a gente já está entrando em outra seção, aí a gente já está falando de áudio, já não estamos falando mais do processador. Esse vídeo aqui está sendo usado para explicar o funcionamento de um processador, tá?
Agora, qual filtro vai usar? Isso é parâmetro de fabricante, isso depende de teste, de cálculos, de medições, tá? Então vamos deixar aqui um filtro bem comum que todo mundo usa, que é o LR24. Selecionei o LR24. Para onde que é esse LR24? Aqui, ó, para o meu filtro HPF, para o início da minha via, tá? O início está em 24. Qual a frequência de início? Está começando em 20, mas tem subs que não trabalham em 20, então a gente pode aumentar aqui, começar em 33, em 34 ou começar em 160. Você ajusta o parâmetro de onde você quer começar a sua via. Repare que a figura aqui acompanha ao parâmetro que você está utilizando, tá? Vou colocar aqui em 33, por exemplo, tá? Por que eu coloquei 33? Por nada, sem motivo algum, estou apenas ensinando o funcionamento do processador. O parâmetro é livre, você pode colocar qualquer parâmetro que você quiser. Agora, qual parâmetro deve ser usado? Bom, aí já é um estudo um pouco mais avançado, aí varia de sistema para sistema. O ideal é que você coloque o parâmetro que o fabricante te fornece. O correto é você utilizar o parâmetro do fabricante, tá? Pontos de corte não se mexem. Aqui é o final da via, né? Ela vai acabar aonde, em qual frequência e qual filtro que eu vou utilizar. Vou deixar no LR24, vou acabar aqui, por exemplo, em 100 Hz, tá? Eu estou ensinando como se opera o processador, tá? Como se altera os parâmetros. Quais os parâmetros que vão ser colocados aqui, isso aí já é outra história, tá? Beleza, configurei aqui a minha entrada, a minha saída 1, vamos para a saída 2, lembrando que está linkado a 1 com a 4, então obviamente os parâmetros que eu coloquei nessa saída vão ser os mesmos na 4, eu posso selecionar aqui, ela não vai mudar, não tem diferença, tá? Vou selecionar a saída 2 e vamos agora continuar aqui, ó. Vou deixar em LR24 de novo, começando em 100, pois foi onde a outra parou, e vou terminar em LR24 também, tá? Só que aqui eu vou colocar até 1 kHz, só para ficar bonitinho, de 100 a 1 kHz. Não tem nenhuma razão para eu estar colocando 1 kHz, tá? Configurei a minha segunda via, vou para a minha terceira e última via. Vou deixar aqui também em LR24, tá aqui, aqui LR24. Começando de 1K, né? Posso mudar? Pode, não tem problema não precisa começar no 1K não, tá? Vou começar aqui em 1 kHz e vou terminar aonde? Em lugar nenhum, ó. Vou deixar off, ó. Vou deixar aberto, vou deixar sem final. Tudo que tiver vindo de frequências acima de 1 kHz não vai ter limitação, não vou tirar, não vou colocar um filtro limitando até que região de frequência que o processador vai limitar. Ele está livre aqui. Poderia colocar um limite? Poderia aqui, eu vou colocar um 24, um LR24 aqui, um filtro. E ó, se eu quiser que o meu PA fale até 5 kHz, até 6 kHz, pronto, tá falando, tá? Não é o caso, vou colocar o máximo aqui 20K. Vou deixar desligado, ou seja, a minha saída está livre, os meus agudos estão livres, tá? Então essa é a segunda tela do menu das saídas do processador, tá? A minha próxima tela, estamos na tela 2 para 8, a próxima tela é o meu equalizador, tá? Eu não vou explicar o equalizador porque já foi falado, né? Não tem necessidade de eu explicar de novo. Funciona exatamente igual como a gente operou o equalizador de entrada e também é bem simples de entender, né? A próxima tela de saída seria o equalizador dinâmico, né, que eu já falei que não vou falar sobre esse assunto. A próxima também é sobre equalizador dinâmico. A próxima é o limiter, tá? A gente vai, aqui nessa tela a gente configura qual limiter a gente vai usar no nosso sistema. A partir de que volume você quer que o seu sistema não ultrapasse, tá? Para acionar basta você ligar o ON. Aqui você configura o volume ao qual você quer que o limiter comece a atuar, tá? Até o 0 dB, que é o volume máximo, né? Ou você escolhe um volume e aqui você escolhe o tempo de release do seu limiter, tá? Também bem simples,
não tem muita dificuldade. E aqui liga e desliga, tá? Configuração de limiter nesse processador é bem tranquilão. Próxima página, eu vou ajustar a minha polaridade e a minha fase. A minha polaridade pode ser normal ou invertida, de acordo com a minha necessidade. Eu posso ajustar o meu ângulo de fase, o meu atraso, dado em ângulo, tá? A próxima tela eu vou falar sobre delay, tá? Eu posso ajustar um delay no meu processador, através do delay que eu vou fazer ajustes de fase, tá? Então eu ligo ou desligo meu delay e seleciono quanto de delay que eu quero colocar, tá? Temos aqui uma coisa que às vezes gera dúvida, que é esse delay curto e esse delay longo. O short vem do inglês curto e longo. Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma, eles são a mesma coisa. A diferença é que o delay longo faz modificações mais grossas e o curto faz modificações mais precisas, né? Por exemplo, se eu quero colocar 15 metros aqui no longo, ó, eu venho aqui, giro um pouquinho, eu já tenho 15 metros. Aqui, ó. Agora, imagina se eu fosse ajustar 15 metros aqui, ó. Quantas voltas eu tenho que dar? Ó, tô girando, tô girando, tô girando, tô girando. Opa, cheguei a 1 metro agora. Então, para isso que existem esses dois delays. E o delay final do sistema, dessa via, vai ser exatamente a soma do delay longo mais o delay curto, tá? Então é só isso, eles são a mesma coisa, são iguais. Um faz um ajuste mais fino, o outro faz um ajuste mais grosseiro. Vou deixar zerado aqui, prontinho. Próxima tela, aliás, aqui encerra a parte das saídas o menu de saída do processador, tá? Então nós temos 8 configurações, 8 telas, vimos todas aqui, de 1 a 8. Vamos agora para o menu de configuração, vamos lá, Setup, aqui em cima. A primeira tela a gente já viu, é a tela que fala sobre o roteamento, né? Foi a primeira coisa que a gente viu. Então vamos seguir para a segunda tela. Aqui é a correção de delay, eu vou falar bem brevemente sobre isso, tá? O som ele varia de acordo com a temperatura e a proposta é que esse processador faça uma correção do tempo através da temperatura. Então como que funcionaria isso aqui, né? Eu ligaria esse controle, essa correção de delay e eu ajusto a minha temperatura agora. Estou passando o som agora, estou ajustando, tá bem quente, está de tarde, estamos a 35 graus. E aí eu faço os meus ajustes, deixo o meu sistema funcionando certinho e pronto. Chega à noite, na hora de fazer o show, a minha temperatura caiu, está bem gelado à noite, então tá 18 graus à noite. Eu venho aqui e coloco a temperatura em 18. Teoricamente, o processador tomaria conta de ajustar todos os parâmetros referentes a tempo, tá? Referentes a delay. E esse menu serve para isso. Deixa eu deixar desligado aqui. Próxima página é uma página para você copiar parâmetros, tá? Não vou falar sobre isso também. Isso aqui é uma página onde você coloca a senha, tá? Serve para você configurar uma senha para o seu processador. Essa daqui é uma senha local, tá? É uma senha que eu posso colocar senha só para os parâmetros que eu quero. Por exemplo, eu quero senha só para multi, eu quero senha para volume de saída, o resto eu quero deixar livre. Ou então eu quero deixar uma senha só para o limiter, tá? Eu vou deixar o processador aberto para quem quiser mexer, mas o limiter eu não quero que a pessoa mexa. Ou os cortes eu não quero que a pessoa mexa. Então eu tenho uma possibilidade de colocar parâmetros somente, colocar senha somente nos parâmetros que eu quero. E a próxima senha é a senha global, que essa sim ela realmente trava o processador de modo que você não tem acesso a nenhuma função, tá? Eu não vou mostrar como isso funciona, mas é bem simples, basta você girar aqui, você vai ligar, ele já vai pedir para você colocar uma senha, tá? No local mesma coisa, tá? Ele já vai te pedir a senha, então não tem muita dificuldade. A última tela é miscelâneos, que eu posso ajustar o contraste da tela, deixar bem forte ou deixar bem fraco, né? Vou deixar aqui no que tá, que é o 6. Tem algumas outras opções para configuração de
da conexão do aparelho com o computador, e a parte de setup também já finaliza. Para a gente terminar o vídeo, eu só vou falar da questão da gente, como que a gente vai salvar uma cena e como que a gente vai carregar uma cena. Também é muito simples, o seu processador está configurado, está certinho, basta eu vir aqui em Store e eu salvo a minha cena. Com a setinha eu venho aqui, seleciono qual a posição que eu quero salvar. Nela ele já tem 24 seleções pré-definidas e aqui ele ainda me dá mais a possibilidade de salvar 60 posições, tá? Então eu tenho espaço para salvar 60 cenas diferentes, que é muito mais do que suficiente. Eu vou escolher, por exemplo, aqui a cena 30, tá? Eu vou colocar um nome aqui, vou colocar o nome F aqui, tá bom? Eu vou dar um OK e vou salvar, ó. Pronto, tá salva essa cena, tá? Para eu carregar minha cena eu vou dar um recall, né? Mesma coisa, tá aqui a minha cena F, ou eu posso carregar uma outra cena aqui que esteja salva aqui. Carregar, por exemplo, esse F1520 aqui. Seleciono ela, dou um OK. Pronto, carreguei essa cena, lá os parâmetros que ela está utilizando. Né? Vamos ver aqui ó, lá o corte. Ó. Então são cenas prontas aqui. Né? Vou carregar novamente a minha cena F, que eu salvei na 30. Tá aqui, recall. OK. Carreguei minha cena com aqueles parâmetros que eu tinha feito aqui na aula. Tá? Então é bem simples, o operacional não tem muita dificuldade e eu vou deixar para vocês, conforme eu prometi, vou deixar um segredinho aqui. O que acontece? Você precisa alterar o parâmetro do processador, mas ele está bloqueado, está com senha. Às vezes o dono da locadora esqueceu a senha, ou a pessoa que sabe a senha, a gente não consegue falar com ela, o telefone da pessoa não atende, enfim, por algum motivo você precisa alterar, você precisa quebrar essa senha. Como que eu faço para eu desabilitar a senha do processador, tá? Bom, eu não tenho como desabilitar a senha do processador, tá? Eu não tenho como desligar essa senha. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso resetar o meu processador, tá? E aí ele vai vir como ele veio de fábrica e obviamente ele vem de fábrica sem senha. E aí eu consigo alterar os parâmetros que eu quero. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado, né? O que a gente vai fazer? Se já que vamos resetar, vamos salvar as configurações. Ó. Vem aqui, ó, como é que tá as configurações de grave. Pega o celular, bate uma foto dessa tela, bate uma foto dessa, tira uma foto dessa tela aqui. Ok, como que tá os delays aqui, os equalizadores. Então tira foto de todos os parâmetros, né? De todas as telas, de tudo aquilo que a gente recapitulou. E aí sim você faz um reset do seu processador. Seria a única maneira da gente quebrar essa senha, tá? É uma situação que você vai fazer isso somente numa emergência, num caso que realmente precise, porque você já viu que é bastante trabalhoso. Mas vamos lá explicar como que a gente faz para reiniciar, para resetar esse processador. Bom, eu vou desligar o processador e eu vou segurar as teclas Page, esquerda e direita ao mesmo tempo, e eu vou ligar o equipamento com as teclas seguradas. Vamos fazer isso para ver? Ó, vou desligar aqui. E agora eu vou segurar as duas teclas e vou ligar o equipamento. Prontinho. Vai aparecer essa tela aqui, ó, perguntando se você quer resetar a memória interna do processador e carregar, restaurar os presets do fabricante, os presets de fábrica do seu processador. Agora basta você vir aqui, dar um OK e ele já vai resetar o equipamento, tá? Então o equipamento está totalmente zerado, sem nenhum parâmetro, sem nenhuma senha. Aí você vai pegar as fotos que você tirou, vai vir aqui e vai ajustar novamente os parâmetros, tal, voltar como era, e aí você tem um processador sem senha, tá? Isso, como eu disse, é somente numa situação de emergência. Ok, pessoal? Brigadão aí. Qualquer dúvida, a gente vai ter as perguntas aqui embaixo no vídeo. Pode deixar aí, eu sei que vão ter muitas perguntas. E a parte prática aqui do vídeo fica por aqui. Obrigado.
É isso aí, pessoal. Esse então foi o nosso tutorial falando sobre esse equipamento, o processador digital da Behringer, o DCX2496. Se ficou alguma dúvida, se ficou mais alguma questão a ser levantada, deixe sua pergunta aqui embaixo que a gente responde a sua pergunta o mais rápido possível, ok? E aí, gostou das dicas? Bacana? Foi legal, né? Queria pedir para vocês, como eu sempre peço, se puderem curtir esse vídeo aqui embaixo, dê um like aqui, que isso fortalece o canal, isso nos dá força para continuar a fazer os nossos vídeos, ok? Queria pedir também que vocês seguissem nossa página no Facebook, que vocês fossem lá na nossa página e dessem um curtir, dessem um like na página. Vou deixar o endereço aqui embaixo para que você possa lá fazer isso, tá? E também vou pedir a vocês que sigam o perfil no Instagram. Olha o endereço aqui do perfil do Instagram. Ali você vai ver dicas, vai ver o dia a dia na estrada, vai ver como que a coisa acontece. Tudo isso que a gente fala aqui nos vídeos, a gente vê na prática quando a gente segue ali o meu perfil no Instagram. E pedir também que você acesse o meu site, que você assine, que coloque o seu e-mail lá na nossa lista para a gente mandar informações, mandar artigos, mandar agenda de cursos e tudo mais que está rolando aí nesse mundo maravilhoso, que é o mundo que a gente vive, o mundo do áudio. Beleza? E um grande abraço e bons estudos!